E aí, gente, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Pujocast. Depois de anos sem efetuar nenhum tipo de gravação aqui pro canal, eu decidi voltar de forma completamente inesperada, nem eu mesmo tinha planejado gravar agora. Mas eu tava conversando com um amigo a respeito de um assunto que eu vou tratar aqui no canal agora, e se trata da desumanização. Na realidade, esse assunto, a reflexão em torno da desumanização surgiu a partir de alguns vídeos que têm saído ultimamente de uma tecnologia nova da Apple, que é o Apple Vision Pro, que tá causando um choque de realidade nas pessoas que estão vendo. Você que tá escutando, você provavelmente sabe, mas só para contextualizar, é um óculos de realidade aumentada, onde vincula o mundo digital com o mundo real. Ou seja, você enxerga coisas do mundo virtual como se estivesse inserido no mundo real. O Apple Vision Pro por si só, eu acho ele uma ideia bem interessante. Eu acho curioso ver o pessoal reagindo a ele. A impressão que dá é que a reação que as pessoas estão tendo em relação ao Apple Vision Pro no dia a dia, na rua, no trem, é equivalente ao celular para pessoas de outras épocas, sabe? Pessoas que não tiveram acesso a essa tecnologia. Então, como se trata de uma tecnologia nova, as pessoas se surpreendem com aquilo, consideram meio Black Mirror, consideram meio utópico demais, e de fato é a realidade que a gente está se inserindo. Eu acho que a gente tende a viver dias bem cyberpunks a partir daqui, e realmente bem cyberpunk, até porque no modelo utópico do cyberpunk, apesar da tecnologia avançada, a gente ainda vive uma questão de desigualdade social. Portanto, enquanto tem pessoas acoplando tecnologia no corpo e se tornando ciborgue, tem outras pessoas morrendo de fome, e nada é mais cyberpunk que isso. Mas enfim, tratando sobre essa tecnologia, é uma tecnologia que tende a avançar, é uma tecnologia também muito elitizada, então só classe média alta vai ter acesso, porque hoje, no momento que eu tô gravando esse podcast, nem no Brasil tem ainda, e eventualmente vai ter, mas provavelmente vai custar em torno aí de uns 20 mil, 25 mil reais, não imagino que vai ser menos disso, ou seja, o valor de um carro popular não vai ser para qualquer público, para quem tiver condição de pegar uma parada dessa só pelo entretenimento e pelo prazer, não é classe média baixa nem fodendo. Dito isso, o que a questão dessa tecnologia me trouxe de reflexão para poder trazer aqui para vocês? Na realidade, a questão não tem nem um pouco a ver com a tecnologia nova. Para mim, esse Apple Vision Pro é só um avanço do que é o celular. O celular, ele foi o primeiro dispositivo móvel que nos permitisse ter acesso à realidade virtual, no caso ao mundo digital, por assim dizer. E a questão importante em torno disso tudo está inserido dentro da realidade virtual, porque é dentro do mundo digital que existem os fatores que estão afastando a humanidade da sua natureza. Na realidade, não é nem propriamente a tecnologia que existe dentro do mundo digital que está afastando a humanidade da sua natureza, mas sim a má utilização. E com a tecnologia do Apple Vision Pro, esse problema, pelo menos para quem utiliza, tende a aumentar. E qual problema é esse? O primeiro tópico que eu quero citar aqui se trata da dopamina. Se você não sabe, a dopamina é um neurotransmissor popularmente conhecido como hormônio do prazer, que tem a função de te causar aquela sensação de prazer no seu cérebro quando você efetua uma tarefa, quando você faz alguma coisa que você gosta, quando você come alguma coisa gostosa, enfim. Essa é para ser uma parada, é para ser um neurotransmissor saudável. Ele é uma parada saudável, sabe? Tudo que tem no nosso corpo, que é do padrão do ser humano, são coisas que é pro nosso bem, sabe? Que a natureza, que nosso corpo desenvolveu no decorrer das evoluções, que tem uma utilidade. Aquilo ali é bom pra gente. Só que isso não impede a gente de utilizar as características do nosso corpo e mente de maneira errônea. E é isso que vem acontecendo. Muito por conta do dinheiro. Porque o problema surgiu de fato quando as empresas tomaram conhecimento da dopamina e encontraram maneiras de manipular a dopamina da massa para poder conquistar mais dinheiro. Enfim, como ocorre a má utilização da dopamina? Quando o indivíduo ele decide efetuar várias tarefas ou apenas tarefas que geram um grande nível dopaminérgico no seu cérebro, isso vai gerando um novo padrão na sua cabeça. Ou seja, sempre o nível de dopamina mais alto. E isso desenvolve tolerância. Da mesma forma que se você começar a beber bebida alcoólica pra caramba, você vai desenvolver tolerância. Ou seja, pra você ficar bêbado, por exemplo, você vai ter que beber muito mais bebida do que uma pessoa que bebe de vez em quando, porque você tem uma tolerância maior a álcool. Então, o nosso corpo ele funciona com base nesse sentido. E com a dopamina não é diferente. Se o seu cérebro liberar
gerar uma grande taxa de dopamina, aquilo vai gerar um novo nível de tolerância, fazendo com que esses níveis de dopamina no seu cérebro se tornam um novo normal. E no que isso implica? Isso vai afetar diretamente o seu dia a dia, porque atividades que geram pouca dopamina no seu cérebro, ou seja, geram menos satisfação de efetuar, por mais que sejam necessárias, não geram um nível de dopamina muito alto, vão ser tarefas mais difíceis de ser realizadas, porque você gerou um novo padrão no seu cérebro, ou seja, um novo normal, e a vida ela é repleta de situações onde a gente tem que efetuar alguma tarefa ou fazer alguma coisa que não necessariamente vai trazer um alto índice de dopamina no nosso cérebro, ou seja, não vai ser uma tarefa extremamente prazerosa, como por exemplo trabalhar ou estudar. É chato, ninguém gosta, mas a gente faz porque é necessário. E é esse o ponto. Uma pessoa que tem uma alta tolerância à dopamina tem uma dificuldade tremenda para efetuar determinadas coisas que ela precisa fazer, mas não quer. Ela não consegue desenvolver uma disciplina justamente por conta dessa questão química no seu cérebro, gerada a partir de um alto consumo de dopamina. Não sei nem se é correto falar consumo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ela se expôs tanto a situações de alto nível de dopamina que ela não consegue fazer coisas básicas no dia a dia dela. Ninguém gosta, por exemplo, de arrumar a cama, não gosta de, sei lá, lavar a louça, não gosta de fazer essas coisas. Eu acredito que, sei lá, 90% das coisas que a gente tem que fazer no decorrer da nossa vida são coisas chatas que não trazem um alto índice de dopamina. E por conta disso, por conta dessa má utilização da dopamina, a vida da pessoa, do indivíduo em questão, acaba se tornando muito mais difícil. Então, enfim, toda essa questão, ela é popular. Se você procurar, você encontra métodos de jejum de dopamina, detox de dopamina, e isso tudo é muito útil. Eu, inclusive, recomendo muito, caso você tenha se identificado com toda essa questão, até porque você está exposto a essa situação, a experienciar isso tudo, porque na nossa sociedade não é nenhuma surpresa, por exemplo, a pessoa ser viciada em TikTok, ser viciada em videogame, ser viciada em pornografia. Isso tudo pode trazer diversos problemas na cabeça da pessoa, e o ponto central provavelmente se trata da dopamina. Então eu recomendo que você estude esse assunto e se aprofunde para poder tratar essa questão dentro de você. Agora eu quero trazer outra reflexão em relação ao humano antigo de 2000, 5000 anos atrás. Houve poucas mudanças no nosso corpo, houve poucas atualizações no nosso hardware, entendeu? Veja bem, por que comer açúcar, comer coisas com alto índice calórico é gostoso? Porque o nosso corpo desenvolveu essa definição. Isso tem uma ciência por trás. Eu não pesquisei, tá? Eu não estudei a respeito do assunto, mas eu acredito que isso surgiu porque o açúcar e a caloria são fatores que geram bastante energia no nosso corpo, e essa energia faz com que a gente sobreviva. Então você comer algo que te traz alto de índice calórico faz com que o seu corpo acabe transformando essa caloria em energia e você consiga efetuar novas coisas no seu dia a dia. Esse é um padrão pensado no ser humano animal, entendeu? O ser humano da selva, o ser humano que vai ter que escalar a porra de uma árvore para pegar o coco. Ele precisa de uma energia, entendeu? E a gente ainda mantém aquele padrão daquele ser humano da selva. Só que a gente não vive mais na selva, a gente vive na selva, só que na selva de pedra. Então, de fato, a gente precisa de energia para poder sobreviver. Mas agora, graças ao avanço civilizacional, parte da população tem o privilégio de ter muita comida ao seu redor. E após as grandes empresas entenderem que quanto mais açúcar, mais atrativo fica determinado alimento para o ser humano, eles começaram a explorar essa, entre aspas, falha do corpo humano para poder ganhar mais dinheiro. Então vamos lá, o que eles pensaram? Beleza, nosso público-alvo são os humanos. Nós queremos que os humanos comprem mais do meu produto, e eu descobri que eles ficam mais interessados quanto mais açúcar tem, ou quanto mais caloria tem, ou quanto mais gordura tem. Enfim, quanto mais energia tiver, mais o corpo humano se atrai, justamente porque no decorrer da evolução humana, o nosso corpo aprendeu que quanto mais energia, melhor. E aí a gente precisa entender que o nosso corpo, ele ainda não se adaptou à vida privilegiada que a gente tem. Então, para o nosso corpo, a comida ainda é escassa, ainda é difícil adquirir alto nível de energia no decorrer do dia a dia. E como ainda não houve essa atualização, as empresas se aproveitam para poder explorar essa característica do corpo humano e ganhar dinheiro em cima dessa falha. Por isso que você fica louco para comer o doce, você gasta rios de dinheiro no decorrer da sua vida para poder ingerir uma comida mais açucarada, um doce, um açúcar, um chocolate. Várias empresas se aproveitam desse detalhe. E esse é só um dos vários exemplos
de como a indústria explora as fragilidades do corpo humano, fragilidades essas que muito tempo atrás permitiu que a nossa raça progredisse no decorrer das eras. E com relação ao mundo digital não é diferente. Quem estuda marketing digital sabe que existem diversos tipos de ferramentas que compreende o ser humano e procura explorar as fragilidades dos mesmos. Portanto, se você está inserido dentro da sociedade, você é alvo de diversas marcas. Ela só está procurando maneiras de entrar na sua cabeça e de gerar o interesse de consumir o produto deles ou de efetuar a compra do produto deles, assim rendendo mais dinheiro. Isso tudo é até automatizado hoje em dia. E é importante que você entenda a realidade que você está inserido. Muita gente quer que você gaste seu dinheiro no produto que eles têm. E hoje em dia é completamente normal as empresas explorarem esse fator da dopamina para poder te manipular a ingerir o produto deles. E a rede social não é diferente. Quanto mais você usa as redes sociais, quanto mais você usa o Instagram, por exemplo, mais o Mark Zuckerberg ganha dinheiro. E o mesmo serve para todas as redes sociais. Então, quando o TikTok encontrou um mecanismo de gerar mais dopamina no seu cérebro, te induzindo a permanecer mais tempo dentro da plataforma, as outras redes sociais se atualizaram para aquele modelo de rede social para que você também permanecesse muito tempo nelas. Ou seja, o TikTok lançou ali uma plataforma de vídeo vertical, acabou dando certo. E agora, se você abrir o Twitter, você vai ver uma caralhada de vídeo vertical. Se você abrir o Facebook, vai ser uma caralhada de vídeo. Se você abrir o seu Insta também tem o Reels, tem os Shorts do YouTube. Tudo isso são mecanismos de empresas se adequando ao mercado, porque é o que tá dando certo, é o que tá dando dinheiro. Agora, isso não é pensado na qualidade da sua vida, não é pensado na sua saúde mental, é pensado no ganho do dinheiro dessas respectivas empresas. Então não pense que quando você entrar em alguma rede social, o que vai ser apresentado para você vai ser algo pensando na sua qualidade de vida, não vai ser algo pensado no seu bem. Vai ser algo pensado para poder gerar mais dinheiro para a empresa dona daquela rede social. Então, a rede social vai analisar o seu comportamento, vai ver o que você mais vê para fazer com que aquele conteúdo que mais te interessa seja apresentado mais vezes para você, para te induzir a permanecer mais tempo dentro daquela rede social e assim gerando mais dinheiro para a empresa, entendeu? É assim que funciona a realidade que você está inserido. Você é só mais um dentre tantos que está sendo influenciado pelo dinheiro no final das contas. Eu também sou vítima desse sistema, desse regime que a gente vive. O importante é que você tenha a dimensão disso. E também é muito explorado nas redes sociais a pornografia, também o soft porn, coisa que você vê com muita facilidade, que é uma coisa que gera dopamina, peitos, atrai. Então, por exemplo, se você abrir o seu TikTok sem uma conta, você vai ver que a maioria dos conteúdos que aparecem lá é o que é chamado de soft porn, ou seja, é um porno suave, é uma parada que vai te trazer aquele neuroactivation, aquele desejo, aquela dopamina no seu cérebro, você vai ficar interessado, você vai querer ver aquilo, fazendo com que você fique mais na plataforma. Então, querendo ou não, é inteligente meter peito ali, entendeu? É uma maneira de manipular grande parte da humanidade. E eles entenderam isso, por isso que eles fazem muito. Tanto que tem outra rede social, que é o Kawaii, que, mano, o que tem de bunda? Inclusive, nos anúncios, eles colocam mulher dançando, tá ligado? Justamente pra gerar aquela dopamina no cérebro do homem e ele falar, caralho, eu quero ver mais mulher dançando e rebolando na minha tela. E também por esse fator da dopamina, a indústria pornográfica ganha rios de dinheiro. É tudo em torno de explorar o ser humano e as suas fragilidades. Então eu acho que é importante que você tenha a dimensão disso, porque aquilo que era um fator que causava a nossa sobrevivência, hoje são fatores a ser explorados para que grandes empresas e grandes marcas ganhem dinheiro em cima de você, como se essas características fossem algo negativo. Não é negativo. A dopamina, ela é uma parada que faz bem, se for bem utilizado, entendeu? O corpo humano, ele leva milhares de anos para que se mude algum detalhe. Aí você pensa comigo, porra, o corpo ele poderia se adaptar, né? Ele poderia mudar alguns fatores e propor uma evolução física. E poderia ser. Só que uma mudança no corpo humano é algo que precisa de gerações, sabe? Levam anos e anos para que alguma evolução possa ser, enfim, efetivada. Veja bem, se você hoje decidir não usar algum fator do seu corpo, é necessário que você não utilize, que o seu filho que nasça com esse fator também não utilize, e várias
gerações não utilizem para enfim o corpo humano entender que aquele fator não é mais útil. E assim, por uma questão de consumo de energia, ele conclui que aquilo não é mais necessário de ser produzido. E aí ele economiza energia retirando aquele detalhe, aquele fator do corpo humano. É assim que a natureza funciona. E isso precede outro problema da tecnologia, que é a terceirização de funções. E a gente tem a possibilidade, a completa condição de exercer, porém a gente está terceirizando. Da mesma forma que você viu no filme Wall-E, onde tinha vários seres humanos que eram gordinhos e não faziam porra nenhuma, a gente tá começando a ver esse tipo de coisa na nossa realidade. Recentemente eu vi um vídeo que é uma cadeira que a Nissan fez, no qual quando uma pessoa bate palma, as cadeiras elas se ajustam para debaixo da mesa. É sério que foi mais plausível desenvolver uma tecnologia para as cadeiras se posicionar no lugar ideal, ao invés de dizer para os seres humanos que ali estavam presentes para poder ajustar a cadeira debaixo da mesa depois da utilização da mesma? Ô cara! Mas beleza, provavelmente se trata de uma tecnologia que é interessante. Imagina, você bate palma e o dispositivo vai de determinado lugar para outro. Ele é útil, agora você utilizar dessa forma é de fuder o cu do palhaço. Aí você pode argumentar pra mim, porra, Pujol, é uma forma de mostrar que a empresa é uma empresa tecnológica, as cadeiras se ajustam sozinhas, basta você bater palma. Que imagem você passa dos seus funcionários que não tem a condição de colocar a cadeira no lugar? O avanço da tecnologia é algo saudável para a humanidade, e eu acredito que um dia haverá mudanças físicas que nos transformarão em outro ser além da humanidade, entendeu? Eu acho que isso tende a acontecer, eu acredito, como eu informei, a evolução humana ela tende a demorar muito para ocorrer, e as próximas evoluções do corpo humano tendem a ser uma questão tecnológica. E isso também traz outro problema, que é a questão da desigualdade social. Então a evolução da humanidade será uma parada elitizada, é um problema que a gente tende a enfrentar nos próximos anos. Agora, o avanço da tecnologia tem que ser utilizada de forma sábia. A gente tem que utilizar a nossa capacidade de raciocínio lógico em torno do avanço tecnológico para poder utilizar essas tecnologias de forma apta e que auxiliam o ser humano, e não terceirize determinadas funções que a gente tem completa condição de efetuar. Outra tecnologia que uma amiga minha me enviou, que também me deixou relativamente puto, esse eu até entendo um pouco a ideia, mas também é uma terceirização de uma função do corpo humano. Se trata de um colar tecnológico que vai escutar, vai gravar todas as conversas que você tem no decorrer do dia, e quando você precisar lembrar de determinado detalhe, é só você questionar o colar que ele vai te dizer. Por exemplo, o que fulano falou pra mim às 4 da tarde? A porra do colar vai falar, a pessoa falou ABC. Mano, isso é terceirizar a sua memória, é terceirizar a sua memória recente. Se o seu corpo vê que você não tá utilizando determinada função, isso vai ser tirado de você. Então, se a questão é memória, se você precisa ter uma memória boa, mano, exercite isso, busque uma orientação psicológica e desenvolva isso no corpo. Que, mano, seu corpo é uma puta de uma máquina de carne muito foda, entendeu? Só que você tem que saber utilizar a porra da máquina. Aí o que o indivíduo vai lá fazer? Vou pegar isso aqui pra poder lembrar o que me disseram no decorrer do dia, porque eu tô com problema de memória recente. Ao invés da pessoa ir procurar uma maneira de ajustar o seu corpo, ela vai terceirizar. E em alguns casos, e em casos mais extremos, onde a pessoa deve ter sofrido um acidente, ou casos à parte, de fato eu até entendo a utilização disso aí, caso o corpo da pessoa não tenha mais condições de fato de exercer essa função. Agora, uma pessoa completamente saudável utilizar esse tipo de colar para poder lembrar das coisas no decorrer do dia, só vai mostrar pro cérebro dela que a memória que ela tem não lhe é mais útil, então não precisa mais gastar energia, não é preciso mais utilizar do mesmo. E isso vai contra completamente a sua natureza, e isso é desumanização. Aí você pode até pensar, porra, esse negócio é uma evolução. Você, Pujol, disse que o corpo humano ele vai evoluir tecnologicamente. E de fato ele vai. Só que isso não é uma parada que você vai aclopar no seu corpo, se tornando um corpo só. Não é um upgrade que você vai dar no seu cérebro. É um dispositivo externo que vai fazer a função que a sua mente, graças à evolução de milhões de anos da humanidade, tem completa condição de efetuar. Agora, quanto mais você terceirizar as funções que o seu corpo já tem em prol de conforto, mais obsoleto você se torna como ser humano. Enfim, essas foram as reflexões que eu tive em relação a esse tema. Caso você concorde ou discorde de algum ponto que eu tenha citado aqui, eu quero que você deixe nos comentários, eu vou responder. Eu quero propor aqui uma argumentação, eu quero que todo mundo exponha o que pensa a respeito dessa situação. É isso, muito obrigado por ter me escutado até aqui e até a próxima, tchau, tchau.